queridos alunos, queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promari na área, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Então vamos lá, pessoal, essa é a aula 26 e nós vamos falar sobre teatro, adaptações e releituras. Criar adaptações está longe de ser uma novidade na história da humanidade, não é? E desde sempre tivemos de nos adaptar a viver em locais diferentes, transformar as coisas, transformar a vida e a própria natureza. Sendo assim, adaptar algo à nossa realidade ou adaptar-nos a alguma coisa faz parte da cultura humana. Dramaturgia é a adaptação de um texto escrito para ser encenado nos palcos, para que seja apresentada diante de um público aquelas ideias contidas no texto. A literatura sempre foi grande contribuidora de inspiração para os artistas em diferentes linguagens e ajuda a criar ilustrações, pinturas, esculturas e até personagens de animações em videogames. Um bom exemplo são as representações do personagem Hamlet de William Shakespeare. Ela já foi inspiração para a criação de muitas esculturas e fotografias. Vocês já devem ter ouvido, repetido por aí, a frase mais famosa de Shakespeare: ser ou não ser, eis a questão. Já ouviram? Um bom exemplo da famosa frase de Shakespeare foi a inspiração que o chargista Nani teve. Ele criou essa tirinha da série Galinhas Filosóficas, explorando o humor como é característica dessa linguagem. Essa frase foi criada por Shakespeare para a peça Hamlet entre os anos de 1599 e 1601. O texto conta a história de um príncipe que enfrenta dramas depois da morte do pai. A história é repleta de dúvidas e indagações sobre a brevidade da vida, a maldade no mundo e a traição das pessoas. Esses temas são bastante presentes nas peças de Shakespeare, e a temática central é sempre atemporal. As peças são montadas em todo o mundo até hoje, sendo adaptadas e encenadas em diversas línguas e apresentadas em diversas culturas, e é entendida independente do tempo que passou desde que foram escritas. A cada vez que um espetáculo teatral é criado com base em um texto da literatura, é possível que sejam feitas adaptações. Mesmo quando as montagens optam por reproduzir o mesmo período histórico para o qual o texto foi escrito, algumas adequações costumam ser feitas, visando a concepção cênica dos diretores, a atuação dos atores ou o público para quem será mostrada a peça depois de pronta. A companhia Vagalum Tum Tum fez uma recriação para o público infanto-juvenil do texto Hamlet, que se transformou no espetáculo O Príncipe da Dinamarca, com adaptação e direção do paulistano Ângelo Brandini, transformando uma tragédia em tragicomédia, que fez o público rir o tempo todo das peripécias dos personagens. Mas nem todos estavam tristes no castelo, não! O novo rei Cláudio estava sendo coroado e a festa rolava solta! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey! Ho! Ho! Hey, hey! Ho! Hey, hey! Revira, revira! Além da literatura dramatúrgica, muitos grupos de teatro buscam inspiração na literatura, em textos não dramatúrgicos. Para os seus espetáculos, eles escolhem romances, poesias, prosas, contos, como por exemplo o núcleo cênico Projeto Bazar, que criou a peça Chapeuzinhos Coloridos em processo colaborativo com a direção e adaptação dramatúrgica de Áurea Carpo. Assim como na estrutura do livro, cada história traz um tema e uma atmosfera diferente. De igual, só o Era Uma Vez. Daí pra frente a imaginação corre solta. E Chapeuzinhos Coloridos, história criada pelos escritores José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta, transgride o conto de fadas da Menina, Sua Avó e um Lobo Mau. O livro, que já foi uma adaptação do conto Chapeuzinhos Vermelho dos Irmãos Grimm, na nova versão apresenta 6 netas de cores de chapéus diferentes: lilás, verde, branco, preto e laranja.
6 diferentes lobos e avós que aparecem em cenas com personalidades totalmente diferentes daquela criada no conto. Textos dramatúrgicos são criados em muitas épocas. Inclusive, neste exato momento, alguém provavelmente está escrevendo um texto que atores poderão usar para criar através da linguagem teatral. Então, gente, trata-se de mais um caso da contribuição entre as linguagens, a linguagem da palavra e o do corpo. Então deu para perceber que as adaptações são adequações e o teatro é uma linguagem que possibilita essa interação. Quando a gente lê uma obra que está ali escrita ou mesmo vê uma tirinha desenhada e a gente não entende uma coisa, a gente pode voltar a página e ler de novo para a gente entender. Mas durante a encenação, aquela produção viva, né, toda aquela teatralidade é um resultado expressivo, é esteticamente favorável para o nosso entendimento, porque o teatro é vida, né, gente? O teatro tá vivo, ele tá ali sendo apresentado ao vivo, na hora. Então é isso, deixei para vocês uma atividade simples lá no Maestro, para vocês adaptarem uma sinopse de qualquer conto, qualquer história que já tenha sido escrita, para ser adaptada e ter uma possível montagem. Eu dei o exemplo da peça Chapeuzinhos Coloridos, que foi baseada no conto dos irmãos Grimm. Tá lá no Maestro. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um beijo e até semana que vem. Tchau!